Paz do Senhor a todos que estão assistindo. A palavra hoje é João capítulo 14, versículos 3, em que Jesus fala assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está falando que Ele é o caminho. Igual Ele falou em João 10, que Ele é a porta das ovelhas. E quem entrar por Ele será salvo. Antes, no Antigo Testamento, quando não tinha Jesus, mas tinha a lei, tinha os sacerdotes, tinha o templo, tinha o santo e o lugar santíssimo, ou seja, o santo dos santos, e tinha uma cortina que dividia o santo dos santos. E só quem poderia entrar no santo dos santos era um sacerdote, mas esse sacerdote não poderia estar em pecado. Então esse sacerdote oferecia sacrifício para tirar o pecado do povo, tirar as culpas do povo. Então o povo teria que levar um animal, um cordeiro, uma ovelha, sem mancha, sem defeito, e oferecer como sacrifício para ser perdoado, para tirar a culpa. Mas isso acabou quando Jesus te ofereceu como um cordeiro, como sacrifício. Que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como João Batista deu testemunho dele em João capítulo 1, falando assim que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para tirar o pecado do mundo, para perdoar nossas culpas, precisava de um cordeiro sem defeito, sem mancha. E Deus estava cansado do sacrifício de animais. E as pessoas tinham desviado do que Deus tinha planejado. Então Deus não queria mais sacrifício de animais. E o pecado tinha corrompido as pessoas, tinha matado as pessoas. As transgressões, os delitos que o povo de Deus tinha cometido, tinha levado à morte espiritual. É por isso que Jesus fala que eu sou a vida. É por isso que Jesus fala que ele veio trazer a vida. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Que quando ele morreu na cruz, ele nos trouxe vida. Por quê? Porque o pecado causa morte. O pecado, ele danifica a nossa alma. Ele tira a nossa comunhão com Deus. Ele nos afastava de Deus. Então o pecado tinha afastado o povo de Deus, o pecado tinha causado a morte espiritual daquele povo. E o povo estava em trevas por causa dos seus pecados, por causa dos seus delitos, por causa das suas iniquidades. Então, qual foi o plano de Deus? Foi ter enviado Jesus como um cordeiro, sem mancha, sem defeito, sem pecado nenhum, para que carregasse nossos pecados, para que carregasse nossas iniquidades, para que carregasse nossas culpas, e no momento que Jesus morresse na cruz, fosse perdoado nossos pecados, fosse perdoado nossas culpas, fosse perdoado nossas transgressões e trouxesse vida nova, vida eterna, vida entre nós e Deus, uma vida restaurada. E pelo sangue de Jesus Cristo, ter lavado a nossa alma, o sangue de Jesus Cristo lavar nossa alma das culpas, dos males que o pecado causou. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, nos purificar, nos trazer redenção. E pelo sangue, entrar no lugar santíssimo, que é a presença de Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, como diz lá em Hebreus 10, podemos entrar gratuitamente no lugar santíssimo, ou seja, na presença de Deus, por meio da fé. Que é por meio da fé que nós chegamos até Deus, que Deus aceita a nossa fé. Então, Deus não aceita mais sacrifício de animais para tirar os pecados. Deus não quer que a gente se vista de pano de saco. Isso é da aliança antiga. A nova aliança, que é o nosso arrependimento. A nova aliança prega arrependimento. A nova aliança, as pessoas são aceitas por crer em Jesus Cristo. Porque está escrito em João 3, versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna.
O que, porém, desobedece o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aqui está dizendo que quem crê no Filho terá a vida eterna. A Bíblia diz que Deus aceita todos aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo, que por meio da nossa fé em Cristo que nós somos aceitos por Deus. E Jesus é o caminho para a gente chegar até Deus. Ele é o caminho. Jesus preparou o caminho de nós chegarmos até Deus. Lá em Timóteo está escrito que é o único mediador entre os seres humanos e Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Tem 2 Timóteo 5:2. Que é mediador? Aquele que intercede, aquele que leva a pessoa até Deus. Ele é um sacerdote que representa o ser humano a Deus. Ou seja, Jesus é o sacerdote que apresenta nós a Deus. Ele é o mediador, ele é quem intercede por nossas vidas, ele é nosso advogado, ele nos defende. Jesus Cristo é a verdade. Quando a gente conhece a Cristo verdadeiramente, a gente é liberto de todo engano que o inimigo estava nos causando. Que quando a gente conhece Cristo, a gente passa a andar com Ele, a gente conhece Ele na palavra, a gente é liberto de todo engano religioso. Tipo, a gente passa a entender, a nossa mente é aberta, e por meio da palavra que Cristo nos revela, a gente entende o certo e o errado, e a gente tem discernimento para saber que aquilo que a gente está escutando nas religiões é certo ou errado, e Cristo mostra o que está errado e nos faz viver o certo. E isso é verdade. Cristo liberta a nossa mente daquilo que é mentira. Ele faz a gente entender aquilo que é certo. Ele mostra a verdade. E quando a gente conhece a verdade, a gente não quer mais viver no erro. A gente passa a fugir daquilo, a gente passa a desviar do pecado, porque o pecado também nos faz crer no engano, porque o pecado é um engano, o pecado é uma ilusão que a gente cai. Mas a partir do momento que a gente conhece a verdade, que a nossa mente é liberta, aberta, que a nossa mente tem esclarecimento das coisas, a gente não quer mais viver no erro. E a partir do momento que a gente entende o que é certo e o que é errado, a gente quer mostrar às pessoas também a verdade. Olha, em Cristo eu conheci a verdade. Em Cristo eu tive conhecimento da salvação. Em Cristo eu tive conhecimento de Deus, porque Cristo revela Deus, porque Ele fala, eu e o Pai somos um. E quem me vê, vê o Pai. Igual Jesus falou para Filipe, quando Filipe falou assim, mostra-nos o Pai. Jesus falou assim, quem me vê, vê o Pai. E ele falou para Filipe, estou contigo há tanto tempo e ainda não me conhece, Filipe? Quem conhece Jesus, conhece a Deus. E quem conhece a Jesus, sabe o que é verdade. Porque Cristo mostra a verdade através da palavra. O Espírito Santo começa a trabalhar em nossa mente, mostrando aquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é o nosso auxiliador. E também Cristo é vida. E a Bíblia diz em Efésios 2, versículo 1, Ele nos vivificou, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz nos tirou da morte e nos trouxe vida. Não trouxe só vida humana, vida na alma, mas vida eterna. Como está escrito em Efésios 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas de sua graça. Ou seja, pelo sangue de Cristo, nós fomos libertos. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Por meio de Jesus Cristo, Deus veio nos salvar. Deus usou Jesus Cristo para nos poder conhecer a verdade. Na época que Jesus veio, os fariseus estavam presos na religiosidade. E quantas vezes a gente também está preso em doutrinas religiosas que estão contrárias à Bíblia.
Mas quando a gente conhece Cristo, conhece a palavra, a gente entende que a gente estava sendo enganado pelas doutrinas religiosas. Não que a religião é um caminho errado, mas a gente tem religião que prega o que é errado. Por isso que Cristo mostra isso. Se a gente for viver de religião, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque Ele é o caminho para nos chegar até Deus. E Cristo fez o caminho por meio do seu sangue para a gente chegar até Deus. E por meio de Cristo temos a redenção. O sangue representa a vida. E por meio do seu sangue derramado na cruz, Ele nos restaurou. Ele nos fez ficar bem com Deus. Pelo seu sangue, Ele fez uma nova aliança entre nós e Deus. Então, Cristo é a verdade que nos liberta, que nos faz entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ele falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A gente precisa entender que não é por meio da crença nos apóstolos, não é por meio da religião que a gente vai chegar até Deus. Em Timóteo falou que existe um mediador entre os seres humanos e Deus. Ou seja, aquele que leva o ser humano até Deus. Aquele que dirige o ser humano a Deus. Aquele que apresenta o ser humano a Deus. Ou seja, eu posso ser um mediador entre José e o presidente Donald Trump. Ou seja, eu vou levar José até o Donald Trump e falar para o Donald Trump que esse é José. Que José é um cara trabalhador, que está desempregado, está precisando de emprego. Cristo faz isso. Ele apresenta a nós, a Deus, e fala aquilo que nós estamos passando e quem nós somos. Então, Cristo nos leva até Deus. Ele é o mediador, Ele é o caminho. E ninguém vai chegar até Deus se não for por Cristo. Jesus Cristo é o caminho já preparado. E quando a gente começa a seguir a Cristo, nós estamos andando por um caminho que Cristo separou, que Cristo preparou. Porque Ele é a porta e quem entrar por Ele será salvo. Esta é a palavra de hoje, que Cristo é o caminho que chegamos até Deus. Ele é a verdade que quando a gente conhece essa verdade, a gente vê que a gente estava andando no caminho errado. E a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente não quer mais seguir o que é errado, a gente quer viver para Cristo, porque Cristo tem a verdade. E a partir do momento que a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai vendo, nossa, eu estava tão errado, eu criei no errado tanto tempo, agora eu vou crer no certo, porque Cristo me mostrou que é certo, porque Cristo é a verdade. E quando a gente crê em Cristo, a gente crê na verdade. E pela nossa crença em Cristo, a gente também está vivo para Deus. Porque Cristo nos fez morrer para o pecado e Cristo nos fez vivo para Deus. Romanos 6,11 diz isso. Então, Cristo nos fez morto para o pecado e vivo para Deus. E Cristo nos faz chegar até Deus porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o único caminho. Não é por meio de Maria. Não é por meio de Pedro, não é por meio de pastor, não é por meio de padre, não é por meio da religião. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Amém?